Ah, eu não sei o que tinha dentro daquela mata, mas era simplesmente um cachorro preto. Só isso que eu sabia que era. Simplesmente um cachorro preto. Prazer, meu nome é Vinícius. Tenho 48 anos. Esse relato, quando aconteceu comigo, eu tinha meus 18 para 19 anos. Gostava de caçar muito em matas. Aonde tivesse uma caça, eu ia atrás. E ela podia se esconder nem que fosse no fim do mundo, que eu iria buscar. Eu era do tipo, só caçava por malvadeza só. Não podia ver uma mãe de algum filhote ou alguma coisa, que já atirava, mas era para matar mesmo. Mas nem levava para casa, só matava e deixava lá, como se realmente fosse bonito para mim o que eu estava fazendo. Mas isso iria mudar muito em breve. Eu não tinha noção do que realmente iria me acontecer, mas era uma coisa tão terrível que eu até hoje tenho traumas e pesadelo com essa criatura. Eu entrava na mata e qualquer hora da noite, eu entrava de 7 horas, 9 horas da noite, 10 horas da noite. Chegou uma hora que eu entrei até 11 da noite, coisa de louco mesmo. Mas eu não tinha medo de nada, me sentia soberano em matar os animais, coisa que era muito errada naquela minha época que eu caçava. Mas eu nem ligava para a opinião dos outros e nem com o que os outros tinham a ver com isso, pois eu realmente só queria fazer a minha vontade e não parava para ouvir ninguém. Esse foi meu maior erro. A minha mãe dizia: meu filho, você ainda vai se arrepender, meu filho. Você vai se arrepender matando os animais e deixando as mães mortas ou sem os filhotes. Mas eu nem ligava, ria da minha mãe. Simplesmente ria. Ria mesmo e tudo estava para mudar em breve. Teve uma vez que eu saí para caçar, eu saí numa sexta-feira e voltei numa segunda-feira. Isso, a minha mãe já estava preocupada e o meu pai já estava louco pensando que tinha acontecido alguma coisa comigo. E lá vem eu com um grande tatu na minha, segurando em uma das mãos e rindo. Rapaz, vocês parem disso. Eu estou bem. Eu sei me cuidar, já não sou aquela criança que vocês tinham preocupação. Agora o meu pai falou uma frase para mim que eu trago ela até hoje comigo. Filho, os filhos para o pai nunca crescem. Você ainda vai ser pai. Você ainda vai se casar e vai ter uma família. E vamos ver se essa frase que eu estou falando não é verdadeira. E o meu pai estava certo. Eu estava planejando na próxima semana entrar na mata. E para isso eu não iria sozinho. Eu iria chamar alguns amigos meus que também caçavam. O meu pai mais a minha mãe já não estavam gostando da ideia, pois além de ser uma semana que iria entrar algumas festas na cidade, era lua cheia. E na lua cheia minha mãe falava que acostumava parecer lobisomem lá naquela mata lá. Isso eu queria tirar a prova, pois eu era meio doido da cabeça. E se alguém falasse para mim não ir, aí que eu ia mesmo, só para provar que não tinha nada, ou que estava falando mentira. Eu ri para os meus pais e falei: pai, lobisomem, pai, é uma coisa inacreditável de existir. Não existe, pai, isso daí. O meu pai falou: então tá bom, meu filho, continue nesse seu pensamento. E confesso para vocês que foi um dos piores pensamentos que eu poderia seguir. Foi o meu próprio pensamento. Eu chamei os meus amigos e os meus pais não foram para a festa que ia ter na cidade. E nós fomos caçar. Era uma quinta-feira. Nós entramos na mata e ficamos lá com os dois cachorros bons de caça mesmo. E ficamos lá aguardando a caça vir. Mas a caça não veio aquela noite. Pareceu que algum predador,
algum devorador de alguma coisa estava por ali por perto. É por isso que a caça não queria vir, não queria aparecer. Então, nós voltamos para casa. Eu voltei para casa triste por não ter pegado nada. Mas foi melhor não aparecer nada, porque senão eu iria matar de novo, só por malvadeza mesmo. E o meu pai falou: tá vendo, meu filho? Porque você não pegou nada essa noite? É porque até os animais selvagens sabem o que está na floresta a essas horas. E eu falar para o meu pai: pai, o senhor vai começar tudo de novo, pai? Eu falei: meu filho, não é tudo de novo, é te alertando, porque se esse bicho pegar você, ele mata. E se ele não matar, ele vem atrás da pessoa para terminar o que começou. Eu falei para o meu pai: após amanhã eu vou entrar com os meus amigos lá e vou ver esse tal de lobisomem se existe mesmo. A pior coisa que eu fiz na minha vida. Então, os meus amigos ainda estavam comigo e eles toparam entrar na mata amanhã de noite. Era mais louco do que eu. O meu pai só abaixava a cabeça e balançava de um lado para o outro, falando que isso não era uma boa ideia e que nós iríamos se arrepender. O meu pai falou: vocês pelo menos vão levar algumas armas para se proteger. E eu falei ironicamente: pai, que armas, pai? Isso é um bichinho qualquer. Você está fazendo um alarido desse todo, pai? E o meu pai falou: um bichinho? Se fosse um bichinho, eu não estaria preocupado, né? Eu fui dormir aquela noite. Quando foi no outro dia, os meus amigos ficaram lá em casa lá. E tinha um fazendeiro que morava mais na frente. E veio até o meu pai falar bem cedo que tinha sumido uns animais dele na noite passada. Um cachorro muito grande tinha entrado e pegado 2 ovelhas. Ovelhas grandes mesmo. Ovelhas boas, que davam muito lucro para a fazenda. Como vendia animais para fora, esse fazendeiro, ele perdeu 2 das melhores ovelhas. Então, o meu pai ficou mais alerta e falou: olha, isso é um lobisomem, com certeza. E eu rindo ironicamente falava: isso não é lobisomem não. Mas o que estava para me aguardar naquela mata era uma coisa fora do normal. Se eu soubesse o que me aguardava lá, eu não teria entrado de maneira nenhuma. Aquele dia passou rápido e a noite chegou logo. Eu estava ansioso. Então, quando foi por volta de umas 7 horas da noite, peguei uma lanterna, peguei um bisaco, como chamam hoje em dia, um bisaco, um borná, e coloquei do lado. Coloquei alguns mantimentos e simplesmente chamei meus amigos e eles fizeram o mesmo. Colocou alguns mantimentos, algumas comidas e pegamos os cachorros e fomos em direção à mata. A minha mãe falou: vá com Deus, meu filho, e cuidado, viu? Tenha cuidado mesmo. Eu disse: mãe, eu vou ter cuidado, mas com aquele sorriso de ironia, pois na minha cabeça isso não existia. Mas aquela noite estava um clima estranho. Eu nunca entrei na mata com o clima daquele jeito. Parecia que em algum momento iria acontecer alguma coisa ruim. E isso mesmo ia acontecer, pessoal. Eu entrei na mata e parecia que tinha alguma coisa me olhando, né? Eu não sei o que era, mas era uma coisa que me olhava. Então, falei para os meus amigos: sorte os cachorros. E eles me obedeceram e sortaram os cachorros. Sortaram os cachorros e os cachorros sumiram no mato. E minutos depois voltaram, com as orelhas em pé. E ficava inquieto perto de mim, pois parecia que eles tinham visto alguma coisa. E lá vai eu, o jovem prudente. Lá vai eu entrando cada
cada vez mais caindo na emboscada do bicho. Quando eu sortei os cachorros, mandei os meus amigos sortarem os cachorros, eles não foram, ficaram só latindo para algo que tinha na parte mais escura. Então peguei a lanterna e tinha mesmo algo lá, mas quando viu a luz, se escondeu detrás da árvore. Eu nem imaginava que aquilo era uma coisa de outro mundo. Então, passei a lanterna mais uma vez e eu vi tipo um rosnado. Mas sabe um rosnado como se tivesse um leão ali com você? Foi isso que eu ouvi naquela hora e senti medo. Confesso para você que eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida como eu senti naquele momento. Eu era acostumado a entrar em matas e essas coisas assim, mas nessa hora eu senti medo e bastante medo. Então, aquilo que estava detrás da árvore se revelou. Era um grande cachorro preto, orelhas pontudas, olhos vermelhos e dentes que mal cabiam na boca. Quando eu vi aquilo, meus amigos, corremos pela nossa vida e aquele bicho começou a fazer barulhos de grande, tipo de dor atrás de nós, como se ainda estivesse se transformando. E os barulhos eram mais horríveis do que o outro. Isso que me fazia correr a cada vez mais. A cada vez mais eu corria, e o bicho atrás de mim. Ainda faltava um pedaço bom para minha casa, mas eu não queria ficar na mata com um bicho daquele e desconhecido. Então, corri o máximo que pude, e nem que eu ficasse morto de cansado e desmaiasse de cansado, eu não iria parar de correr. Só iria parar quando eu chegasse em casa. E umas horas depois eu vi uma luz fraca, que era da minha casa. Aí sim que eu comecei a correr, e o bicho atrás de mim. Mas quando eu saí da mata com os meus amigos, foi o maior alívio. Mas o bicho não veio, ficou numa parte escura nos observando e rosnando, dando barulhos de gelar a espinha. Então, eu cheguei na minha porta e bati com toda a força. Mãe, mãe, abre aqui, mãe, por favor. Então a minha mãe veio e abriu. Vocês voltaram, né? Eu sabia que vocês iriam voltar, né? Pois eu estava em oração pela vida de vocês e vi que vocês eram perseguidos por alguma coisa mal na mata. Eu falei, mãe e pai, me desculpem. Eu não quero mais desconfiar de nada do que vocês falam, e nem ir contra a palavra de vocês, pois eu tive que quase morrer para acreditar que isso existia. Isso é um demônio, mãe. Não tem outra explicação. E nós conversando ali, passamos aquela noite acordado, mas o bicho não veio à nossa porta. Ficou simplesmente dentro do mato dando rosnado, e de vez em quando a gente escutava o rosnado. Era rosnado de gelar a espinha. E nem que acontecesse alguma coisa ruim comigo, eu sairia lá fora. Para aquele bicho me pegar, ele estava pronto para pegar eu e pegar os meus amigos. Quando foi no outro dia, eu simplesmente saí chamando os cachorros, mas os cachorros não voltaram. Parecia que aquela criatura tinha matado os cachorros, ou coisa assim, pois daquela noite para cá eles não voltaram mais. E é isso aí, galera. Eu tive que quase morrer para acreditar que lobisomem existia. E existe sim, e o bicho é feio e inteligente, pois ele ficou de tocaia perto da minha casa. Se eu saísse e se eu se descuidasse, ele iria me pegar. Mas ainda bem que eu não saí e fiquei dentro de casa, pois a partir daquela noite eu não entrei mais em matas. Se eu entro é durante o dia, para que possa voltar durante o dia com a luz do sol. E se eu vejo que não vai dar para mim voltar com a luz do sol, eu nem entro. Tomei medo e peguei trauma,
pois lobisomem existe sim. E quem disser que não existe, eu falo que é mentira dele, pois eu tive que quase morrer para acreditar na existência do lobisomem. Uma boa noite e fiquem com Deus.